bem-vindos ao nosso Podiumcast número 04. O nosso convidado de hoje, as características dele eu vou ter que ler, viu, gente? Porque é bastante coisas aqui, ó. Ele é gestor master de negócios, esposo da Dulce, pai da Ana Júlia e do Rafael. Ele é palestrante, professor de oratória e de vendas, diretor da CIPLE, agora todo mundo já sabe quem é, e ele é coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores. Ele é o Rafael Silva, da Demicon Consórcios e Investimentos. Bem-vindo, Rafael. Obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, estar participando do nosso Podiumcast. Temos muitas perguntas aqui para você e é uma alegria receber você aqui hoje no nosso estúdio. Márcio, obrigado. Eu que agradeço e, com certeza, a gente vai bater um papo aqui hoje muito legal. Gostei da sua iniciativa, da Podiumcast, tá? É um formato, acho que de entregar informação, entretenimento também para quem está ouvindo, e um formato hoje muito, como é falar, inovador. Eu acho que é a forma de se comunicar, né? A gente vai falar muito de comunicação, como eu me comunico com o meu público, aquela forma que mais se conecta mais. Então hoje o podcast está em alta e dou os parabéns para você pela iniciativa e vamos bater esse papo aí, tá bom? Vamos lá então. Obrigada, Rafael. Rafael, conta um pouquinho para nós, porque de todas essas qualidades aqui, adjetivos que eu falei sobre você, você está na Demicon Consórcios e Investimentos há quanto tempo? A gente quer saber assim, como tudo isso começou, e aí a gente quer saber também como aflorou tudo isso de ser um palestrante, né, professor de oratória, hoje diretor da CIPLE. São muitos cargos, né? Na verdade, quando eu fui entrar no consórcio na Demicon, era uma transição de carreira que eu estava procurando. Mas, na verdade, eu estava saindo de uma faculdade, eu era coordenador da Unic, em Primavera do Leste, e ali eu já estava com tempo de casa, e aí eu vendo muitos alunos se formando, pegando diploma, mas muitos acabavam que não ia para a sua profissão. E eu via qual era a dificuldade. A dificuldade estava na comunicação, em falar em público. Então eu comecei a me preparar para uma transição de carreira, que eu ia sair da Unic e ia começar a dar palestras, dar curso de oratória, preparar cursos de vendas, de prospecção, de abordagem, para ajudar essas pessoas. Legal. Só que eu já estava tudo pronto, veio a proposta da Demicon. E faz quanto tempo isso? Foi em maio de 2022. 22, uhum. Maio de 2022. E eu comecei na Demicon já em junho, de vez mesmo, já saindo da Unic e entrando na Demicon para ser consultor de negócios lá. Depois acabei sendo promovido para gestor. Olha só. E, paralelo, eu tentei conciliar isso com o curso de oratória, com o curso de vendas. E foi numa dessa, que aí também, falando de um curso de oratória e de vendas, o pessoal da CIPLE me convidou para ser professor da escola de negócios. Fiquei lá por um bom tempo, fazendo esse trabalho para eles. E aí depois também fui convidado para ser diretor da CIPLE. Então, as coisas, eu acho que foi fluindo de uma forma, Márcio, que talvez eu não esperava na velocidade. Mas graças a Deus, eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida em 2022. Legal. Saí do CLT e fui para o mundo do empreendedorismo, do mundo do CNPJ. No mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. E lá na Unic você era vendedor? Eu era coordenador lá do CRM, do Núcleo de Relacionamento do Mercado, e eu fazia uma parte, tanto vendas, marketing, relações públicas. Então eu fazia um elo de conexão entre prospectar o aluno, eu fazia a venda da matrícula do aluno, mas também a gente fazia a conexão do aluno com o mercado de trabalho. Então eu envolvia tudo isso. Então eu era um coordenador de CRM. A gente tinha que fazer essa ponte, fazer esse caminho para o aluno, né? Entrar, mas sair formado e já saindo com boas práticas. Então, legal. Era um trabalho muito legal que eu fazia lá. Gostava muito de fazer esse trabalho. Certo. Aí você recebeu a proposta da Demicon. Foi um desafio, imagino, né? No momento para você. Foi. E o que na parte de vendas, eu acho que, Márcio, assim, não te cortando, mas assim, na parte de vendas não seria o desafio. A questão é que lá eu estava vendendo cursos, né? Formação acadêmica e vender consórcio. E aí eu tinha que fazer essa transição. Falei, cara, como que é vender consórcio? Eu tinha muita crença sobre consórcio, apesar de já comprar consórcio, mas a Demicon, ela veio assim me mostrar o que é consórcio de uma forma que hoje eu defendo de unhas e dentes.
todo mundo tem que saber o que é consórcio, não o que era o consórcio de antigamente. O consórcio mudou muito e as pessoas precisam saber disso. O que você acha exatamente que mudou? Eu gosto de comparar o consórcio para você entender, tá? O consórcio, até 2008, ele não tinha uma lei, mas então, até 2008, tinha-se várias administradoras para administrar consórcios para bens. Então, se você quisesse fazer um consórcio de geladeira, um consórcio de notebook, de moto, de carro, você abria uma administradora e ia fazer esse processo. Só que no meio do caminho, muitas administradoras quebravam, tinham muito rolo, muito prejuízo, e as pessoas vão começando a ficar com medo de colocar o dinheiro no consórcio. Certo. Então, em 2008, criou-se a Lei 11.795 e o consórcio ele passa a ser regido pelo Banco Central e fiscalizado. Só para você ter uma ideia, de 2.000 administradoras, sobram menos de 200 administradoras naquele ano, Márcia. Foi feita uma peneira. Foi feita uma peneira porque a empresa ela tinha comprovar uma alta capacidade financeira e administrativa. Então, ela passava por uma auditoria e nisso aí só ficou as empresas sérias de consórcio. Então, por aí, por questão de segurança, já mudou muito e já não tem mais aquele risco consórcio. E em 2009, o consórcio ele passa por uma transformação que eu acho que foi uma inovação muito grande. Saiu uma circular número 3432. Nessa circular, o consórcio ele passa a ser carta de crédito e ele passa a dar mais poderes para o consorciado. Então é como se ele fizesse um consórcio de dinheiro, mas ele tem o poder do crédito. E aí vem a grande inovação. E aí eu gosto de fazer esse comparativo. Eu falo que antes de 2008, o consórcio ele era um telefone fixo. Só servia para fazer ligação e receber. A partir de 2009, eu falo que o consórcio virou um smartphone. Hoje, o seu celular você usa só para receber ligação e fazer? Não. Quantas coisas tem dentro do seu celular? Acho que o que menos usa é fazer ligação e receber. Exatamente. É aí que é a grande diferença. O consórcio não é mais, Márcia, apenas para comprar um bem. Hoje ele pode ser uma forma de você fazer alavancagem de dinheiro, pode fazer fluxo de caixa para sua empresa, você pode fazer uma aposentadoria imobiliária, você pode ter rendimentos em aplicação com ele e você pode também vender o ágio e fazer levantamento de capital financeiro com alta lucratividade. Eu só estou falando 5, mas tem várias. O ágio é quando você já foi contemplado. E você quer sair dele, só que aí você pode vender a sua carta contemplada por um ágio muito alto. Por quê? Certo. Esse dinheiro Mais do que o que eu já paguei. Muito mais do que você já pagou. Eu posso mostrar um caso aqui para você ao vivo de uma cliente minha. Ela pagou 4 parcelas de R$850. Ela pagou 3 mil e poucos reais. Certo. A Demicon ofereceu para ela 44 mil reais por um crédito de 150 mil reais. Ela fez uma carta de 150 mil, pagou 4 parcelas de 850 e ela foi contemplada. Ela tem o direito a pegar os 150 mil de crédito? Sim. Ela pode comprar um bem, comprar uma casa, comprar um lote, pode reformar a sua casa. Só que se ela vender isso para um banco de cotas, esses investidores recompram dela automaticamente por 44 mil reais. E as parcelas seguintes, ela não vai ter que pagar. Mais. Então, antigamente você Parece até bom demais para ser verdade, né? E aí, explicando para você por que a mudança foi drástica. Porque antes de 2008, você fazia um consórcio de bem. Então, se você fizesse um consórcio de uma moto, como é que você ia vender para um banco de cota uma moto? Falei, mas eu não quero moto, mas... Certo. Não, mas eu não quero esse modelo. Eu nem gosto dessa marca. Vixe, Maria, nem me vem que isso aí é bucha. Então, o consórcio antes de 2008 é uma coisa. Depois de 2009, o consórcio passa a ser uma outra coisa. Ele passa a ser uma ferramenta financeira de alavancagem para as pessoas. Ele é uma poupança forçada, uma poupança programada, só com um alto poder de alavanca. Você entendeu aqui que a minha cliente pagava 850? É 850. Só que, de um dia para a noite, eu ligo para ela e falo, olha, você tem 150 mil para você comprar o que você quer, ou você quer receber 44 mil na sua conta? E não ter mais que pagar as parcelas. E não ter mais que pagar nada. Isso se chama alavancagem. É o único modelo que você pode pagar hoje, poupar, que te garante essa alavancagem.
mas ela garante que você saia da operação. Então ela ficou muito mais ampla, muito mais moderna e democrática. E se ela tivesse pago mais parcelas, ia valer mais? Exatamente. O lucro ele vai ser em cima da venda do crédito. Então vai chegar um momento que não vai compensar vender a carta. Eu estou falando aqui 7, 8 anos, não compensa mais vender essa carta. Então, se você tiver carta contemplada menos de 7 anos, 5 anos, a lucratividade é muito alta. Porque as pessoas recompram esse crédito, Márcio, porque ele não tem os juros do banco. Entendeu? A sacada? Tá. O consórcio ele não tem juros. Ele é somente uma taxa administrativa. Então, se a minha cliente ela teve sorte, eu digo de competência, de pagar 4 parcelas e ter o direito a um dinheiro que não tem juros, eu posso fazer esse dinheiro ficar um pouquinho mais caro. Mas comparado ao banco, ele é muito mais barato ainda. Uhum. Aí vão sobrar 106 mil? Para a pessoa? Não, ela pega os 150 mil. O ágio ela paga para minha cliente. Certo, ela pagou 44 mil e comprou essa carta de crédito. Exatamente. Vai sobrar para ela 100 e... Como se fosse o dinheiro do... Isso, como se fosse o dinheiro dinheiro ela pagou 44. Exatamente. Para ela assumir as parcelas de 850 reais. Exatamente. E quando ela vai fazer essa conta do quanto ela está cobrando esse ágio, você fala assim, a princípio você fala, meu Deus, mas a pessoa está ganhando muito dinheiro. Só que quando você vai fazer a conta desse dinheiro, quem está comprando muito barato. Aí se você pega uma pessoa que está indo num banco financiar 150 mil numa casa, ele vai estar pagando em torno de uma parcela de R$ 1.500 no financiamento. Quase o dobro. Exatamente. Só que ele vai terminar de pagar isso aqui em torno de 600 mil. Certo. Se ele vai para essa carta aqui, ele pega uma parcela de 850. Concorda que ele está assumindo a parcela da minha cliente? Sim. Olha o quanto ele já economizou a parcela. Só que mesmo ele pagando 144 mil de ágio, mais 150 mil para pegar a dívida do crédito, mais a taxa administrativa, talvez aqui no final ele vai pagar uns 250 mil. Compensou ou não compensou ele comprar o crédito? E há quem faça consórcio só para, por exemplo, vender a contemplação? Hoje, só para você ter uma ideia, a minha carteira, eu gosto de trabalhar ela mais para consórcio, para investimento, do que para compra do bem. Porque todos os meus clientes, se eles trabalharem com um depósito em várias cotas, Márcio, quando ele for vender, ele tem essa lucratividade garantida. E caso ele passe do tempo da lucratividade, ele entende que ele vai pegar esse dinheiro contemplado, só que sem juros. Então, depois de 8 anos, essa cota ainda é excelente para ele, porque ele não está pagando juro, ele está pagando uma taxa administrativa. Então, antes de 8 anos, lucratividade garantida e alta. Depois de 8 anos, ele pode comprar patrimônio sem pagar juro para banco e ainda fazer uma carteira de patrimônio, mexer com aluguel. Então, a rentabilidade é muito grande. Então, a consultoria nossa hoje é mostrar para os clientes um caminho que estão perdendo de conhecer. Esses dias eu fiz uma publicação numa postagem, que a gente gosta também de colocar muita informação lá no meu Instagram, pessoas depositando na poupança. Vamos pegar essa minha cliente que depositou 4 parcelas de 850 e uma pessoa depositando os mesmos 850 numa poupança, Márcia. Você entendeu o que aconteceu com a minha cliente? Sim. Na poupança isso não ia acontecer. E as pessoas estão levando o dinheiro para a poupança. É seguro? É seguro. Mas o consórcio hoje é muito mais seguro. Porque hoje tem uma lei e tem uma circular que protege ele. Entendo. Então, se ele depositar 850 na poupança, ele está seguro. Na Demicon, ele também está seguro. Só que na Demicon tem alavancagem. No banco não vai ter. Na poupança não vai ter alavancagem. Certo. Mas esse caso de ser contemplado na 4ª parcela é raro? Qual que é a frequência que isso acontece? Olha só, hoje nós temos mais de 45 grupos com em torno de 2.000 a 3.000 pessoas. Então, nós temos números diretos sendo sorteados. Então, claro que a questão do sorteio, a gente é obrigado hoje, num grupo de 2.000 pessoas, a sortear apenas uma pessoa. Só que aí, para o nosso investidor, a gente mostra um outro caminho para ele, que ele também não sabia. Existe hoje um negócio chamado lance embutido da própria carta, mas e hoje ele paga 4 cotas por mês.
e ele também não tira o lance do bolso. Então, por exemplo, neste caso da minha cliente, ela foi sorteada, sim, na sorte, na pedra, como a gente diz. Certo. E ela foi uma dessas, uma dentre as 2.000. Tá. Só que, nesse sistema do lance embutido, eu posso pegar 40.000 da própria carta e dar um lance nela mesma. Sem ter que tirar o dinheiro do não bolso. tira nada do bolso. Então, o que vai acontecer aqui? Mais 4 pessoas também vão ser... Contemplado. Exatamente. Vai sair o que para ela? 110? Ok. Se o meu investidor ia vender 150, ele ganha uma lucratividade boa, mas se ele vender 110, ele também tem uma lucratividade boa. Sim. Porque o que ele está vendendo é o crédito. Mas o que ele pagou? Nessas duas situações, se ela tivesse pago 850, sairia 150.000. Nessa mesma possibilidade, Márcia, usando os 40.000 da própria carta, ela sairia 110. Ela venderia os 110. E ganharia dinheiro também. Então, se você também quer comprar, por exemplo, quem quer fazer alavancagem patrimonial, a melhor forma hoje de você alavancar vários patrimônios é através desse sistema aqui. Porque você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5 cartas e multiplicar as suas chances pagando somente a parcela. Porque depois o consultor de negócio é que faz a estratégia para aumentar as chances de contemplação. É muita informação, né? Por isso que precisa de uma boa consultoria. A Ademicon ela não trabalha com a venda do consórcio. Nosso time de consultores lá da unidade, a gente tem uma unidade de negócio, né? Que fica lá na Avenida Cuiabá, bem no início da Avenida Cuiabá. Então, lá o cliente ele vai ser atendido por um consultor de negócios que ele vai dar uma consultoria para o cliente. Legal. Para ele saber o que ele vai fazer com esse dinheiro. Olha, eu tenho esse dinheiro de um bem que eu vendi. Como que eu multiplico isso aqui? Uma casa dá para virar 4, 5 casas. Uau. Se ele souber fazer essa estratégia. Entendi. Ah, olha, eu tô com dinheiro que para mim tá sobrando R$1.000, R$2.000, eu não sei o que fazer. Nós vamos entender um caminho para esse R$1.000, R$2.000, transformar em múltiplas chances dele transformar esse dinheiro para ele ou alavancar capital ou para ele sacar esse dinheiro através do ágio. Cada perfil, cada pessoa que está numa situação ali da vida dela é algo que vocês vão recomendar. Por isso a consultoria. Exatamente. Se a pessoa já tem um imóvel, se ela quer adquirir um imóvel, se ela quer trocar de carro, comprar um carro novo. Tudo. Cada um tem um consórcio indicado para cada tipo de pessoa. Sim. A gente diz o seguinte, que cada 10 sonhos a gente consegue realizar 9. Eu só preciso sentar com o cliente e entender qual é o sonho dele. E a gente vai fazer um negócio chamado TQP. É o que você tem, o que você quer e o que você pode. Através disso aqui, a gente faz uma análise para o cliente para entender para ele, entregar uma proposta, entregar para ele uma estratégia que ele vai realizar. E quem não tem bens? Não tem bens, eu quero comprar um carro, uma casa. Eu tenho a chance de conseguir isso com o consórcio Ademicon? É o consórcio, por isso que ele chama de alavancagem. Você não tem nada, mas você tem uma parcela, a gente te alavanca para você comprar o bem que você quer, construir o bem que você quer e a gente reforma o bem que você quer. Então, Rafa, eu quero comprar uma casa que está pronta. Você vai entregar para nós uma matrícula, a gente vai analisar essa matrícula e a gente vai comprar esse imóvel para você. Rafa, eu quero fazer a casa do meu jeito lá no bairro tal. A gente vai comprar o lote e a gente vai fazer o processo de construção para você aonde você quiser. Sério? Por isso que chama alavancagem. Você entra com a parcela, eu entro com a estratégia e a gente realiza junto o sonho. O consultor faz tudo isso? Tudo isso. Por isso que nós trabalhamos com consultoria, Márcia, não é vendas. É bem interessante, é muito bem consultivo. A gente gosta de colocar o cliente sempre num plano futuro, para ele imaginar esse futuro dele. E a gente volta aqui para uma análise e a gente diz, olha, hoje você partindo daqui, você consegue esse crédito, essa parcela e essa estratégia. O cliente pode ter dinheiro para dar lance, como ele não pode ter dinheiro para dar lance, porque hoje nós temos o lance embutido. Então, se ele tem ou não tem o dinheiro para dar lance, isso vai ser avaliado na hora de colocar ele num grupo. O valor de parcela vai também analisar. Porque como nós temos 45 grupos, eu posso colocar em grupo antigo, eu posso colocar ele no meio de grupo. Esse grupo é do Brasil todo? Nós temos hoje o Brasil todo.
A Demicon, ela tem mais de 200 lojas de negócio no Brasil, são em torno de 2.000 consultores. Dentro de Primavera do Leste, nós só temos só unidade, é a unidade que fica ali na Avenida Cuiabá, e nós temos hoje lá 9 consultores de negócios que estão prontos para atender o público de Primavera do Leste. Você acha que essa ideia que as pessoas tinham de consórcio de antes de 2008 já mudou? Não. Não? E eu vou falar para você, o grande desafio que foi assumir a Demicon foi, eu falei o seguinte, pode se levar 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, Márcio, mas eu não vou desistir de um sonho. Ajudar as pessoas a entender o que é o consórcio, entender que esse produto é maravilhoso para ajudar na vida deles. Por quê? A gente diz que ele é uma defesa de gasto, ele é um planejamento financeiro, ele é uma alavancagem de dinheiro e ele é um multiplicador de sonhos. Só que as pessoas conhecem ou poucas conhecem o consórcio e as que conhecem ainda lembram do consórcio de antes de 2008. Então eu tenho uma barreira muito grande, eu enfrento uma barreira muito grande hoje em Primavera do Leste, mas qual é essa? Eu e o meu time, eu tenho certeza que nós vamos chegar ao maior número de pessoas possível. As pessoas têm que conhecer o novo consórcio. Ah, Rafa, meu tio teve um problema antes de 2008. Ah, eles falam no passado. Eu só pergunto, é antes de 2008? É antes de 2008. Eu sei como o consórcio era. Eu compro o consórcio desde 2004, mas já comprei mais de 28 consórcios na minha vida. Você já foi prejudicado alguma vez? Nunca. Não. Nunca. Sempre... Só ganhei. Só ganhou. Só para você ter uma ideia. Mesmo antes de ter toda essa regulação. Sim, só para você ter uma ideia. Essa lei, ela é tão importante e ela é mais para o consorciado, tá? Ela regulamenta os poderes, ela defende mais os consorciados. Eu tinha uma empresa que eu comprava consórcio muito dela, comecei em 2004, cheguei a comprar 9 consórcios com essa empresa. Maravilhosa empresa. Nossa Senhora, a empresa com atendimento fantástico também. Muito linda a história dessa empresa. Certo. Só que ela era familiar, num processo de sucessão, a gente vai tocar nesse assunto talvez lá na frente, não conseguiram manter. E a empresa, depois de 60 anos depois, a empresa veio a falir. E aí, eu recebi com muita tristeza a notícia, quando eu liguei lá para saber do meu consórcio, falou, olha, Rafa, a empresa tal, ela está entrando em recuperação judicial, ela não vai ficar com consórcio, mas não se preocupe, o seu consórcio vai ser repassado para uma outra administradora e você não vai perder nada. Todo o dinheiro que eu tinha lá, Márcia, ela foi transferido para uma empresa. Essa empresa, através do Banco Central, tudo judicial, pegou toda a nossa carteira dessa empresa e transferiu para lá. Tipo assim... E você não precisou entrar com advogado? Não com nada para isso? Foi assim, ó, a empresa entrou em processo de falência em 2019. 2020, ela praticamente, final de 2020, ela já decretou. E em 2021, a empresa já entrou em contato comigo e falou, olha, seu consórcio está aqui, seu grupo é tal e tal, tal. Então, assim... Quando eu achei que eu ia perder, porque eu já tinha comprado 9 consórcios com eles, na verdade eu tive uma boa surpresa. Então, isso daqui... já foi depois da regulação, né? Exatamente. 2019. Então, a partir de 2009, a segurança é muito grande para o consorciado. Entenda-se que a gente está unindo várias pessoas com o objetivo de poupar, que a gente vai ensinar eles a planejar, que a gente vai ajudar eles na estratégia para alavancar e depois multiplicar. Só que ele tem a segurança de uma lei e hoje todas as administradoras são regulamentadas pelo Banco Central. Então, hoje elas são altamente fiscalizadas, muito bem fiscalizadas. O consorciado hoje tem muita E segurança. tem alguma finalidade específica que mais vende consórcio? Qual que é a maior busca das pessoas? Eu vou falar no Brasil, hoje o consórcio ele é usado a maioria para veículos, tá? O maior volume de vendas de consórcio no Brasil ainda é para veículos, então quem quer comprar uma moto, quer comprar um carro, um caminhão, um ônibus, usa-se o consórcio. Só que lembra que eu falei para você que o consórcio está moderno? Sim. Hoje você compra jet ski, hoje você compra barco, hoje você compra avião, hoje você compra uma colheitadeira, hoje você compra maquinária agrícola, e dependendo do maquinário industrial, você pode comprar hoje com consórcio. Então ele não é um consórcio de veículo, ele é um consórcio de motor. A nossa empresa, ela quer ver o motor funcionando. Então ela vai ver o seu projeto, lembra? Sim. De 9 sonhos, e a gente vai ajudar você a realizar o seu sonho. Depois vem imóveis e depois serviços.
Só que a nossa empresa inverte um pouco essa lógica, porque ela foi a criadora do consórcio de imóveis no Brasil. A Ademicon, ela criou o consórcio de imóveis há 32 anos atrás, mano. Lembra que eu falei pra você que o consórcio era para bens, que tinha para geladeira, fogão, moto e carro? Ela criou o consórcio de imóveis há 32 anos no Brasil. E quando, em 2008, em 2009, quando foi criar-se a circular número 3432, a Ademicon, ela foi dentro do Banco Central ajudar o Banco Central a regulamentar o consórcio de imóveis no Brasil. É uma empresa que tem uma estrutura. Tem uma base muito grande, uma confiança muito grande. E eu digo o seguinte, que a Ademicon, ela nasce de uma empresa familiar, a gente se sente numa empresa familiar e a gente gosta muito de vender para famílias, porque ela sabe o que ela pode ajudar nos sonhos das famílias. Então, ela nasce de uma empresa familiar, a nossa CEO é uma mulher. Que bacana. Ela é muito, muito fera, Marta. É a Tatiana Chukowski. E está à frente da empresa, porque ela está lá há mais de 25 anos. Começou com 19 anos na empresa e hoje ela é a CEO da Ademicon. Uma empresa hoje que administra mais de 54 bilhões em créditos, Márcia. Essa mulher é uma mulher. Muito bem. E qual que é a média de valores dos consórcios que vocês fazem? Ou não tem como ter essa Tem. média? Hoje, o menor consórcio que a gente tem para imóveis, a pessoa pode começar, interessante, 80 mil é o menor consórcio, com uma parcela de R$270 mensais. 80 mil seria para ela fazer uma reforma? Uma reforma, ela pode comprar um lote, né? Talvez ela já tenha um pouco. Exatamente. Uma parte, Exatamente. Ela pode começar com uma parcela reduzida de R$270. Uma carta de 100 que hoje eu recomendo muito, tanto para investidor ou para quem vai comprar um lote em Primavera do Leste. Porque se você compra 80, você fica refém de comprar um lote em algum lugar. Quando você vai para um lote de 100, você amplia o seu poder. Mas aí você tem 150, nós temos 300. A maior carta que a gente tem hoje é de 1.128.000. Então, para todos os gostos e bolso a gente tem. 1.128.000. A maior carta de crédito. A maior carta. Em média, o que seria o valor dessa parcela? Você pode começar com uma parcela inicial de R$ 4.900. Depois dela contemplada, ela vai para R$ 6.500. Já pensou que você, investindo R$ 4.900, tem cliente que foi contemplado no terceiro mês, tá? Imagina essa notícia. Com sorte. Imagina essa notícia. Você ligar para a pessoa e falar, olha, terceiro mês, a sua carta de 1 milhão e pouco foi contemplada. O que você vai fazer? Ele vai assumir uma parcela de R$ 6.500. Ou ele pode... Se ele vender... Já teve um cliente, não nosso, mas já teve um cliente que vendeu uma carta dessa por R$350 mil. Entendi. Alta lucratividade, muito alta mesmo. E a Ademicon, ela ajuda também no processo da pessoa fazer um investimento desse valor? Sim, ou e não? vai existir isso. Vai existir várias formas, tá? Como você está adquirindo com os nossos consultores a consultoria, não apenas o consórcio, vai, como diz assim, no pacote para o nosso cliente essa consultoria. Certo. Então, toda vez que um cliente ele compra uma, compra duas, compra 10 cotas, a gente fala que a gente está cuidando da carteira de investimento dele. Só que o consórcio, antes de contemplar, mas ele não é um investimento, ele é apenas uma parcela. Quando ele contempla, a gente diz que ele vira crédito. Certo. E aí o crédito você pode decidir o que você quer fazer. Inclusive, você sabia que você pode deixar aplicado esse dinheiro? Na Ademicon. A Ademicon, ela não fica com o dinheiro. Ela é obrigada a pegar o dinheiro e aplicar para você. Esse meu cliente, por exemplo, que de 1 milhão, pagou 4 parcelas de 4.900, né? Ele vai pagar R$6.000 por mês agora. Só que esse dinheiro aqui, ele vai hoje para um fundo que está avaliado em torno de vai render para ele 0,80 ao mês. Por causa da aplicação. A Ademicon, ela não pode ficar com o dinheiro do consorciado. Entendi. Se ele não for pegar o bem, a gente tem que aplicar. Então, a gente, em 7 dias, aplica esse dinheiro e o cliente meu lá está com o extrato, ele já começa a ver dia a dia o rendimento dessa cota. Vai render para ele mais de R$8.000 por mês. Simplesmente aplicado. Diferente se ele colocasse no banco. Diferentemente se ele colocasse no banco. A gente vai pagar um excelente... Inclusive até mesmo, por exemplo, a pessoa quer pegar R$1 milhão.
ela pode pegar esse dinheiro e aplicar no imóvel e ter um aluguel. Só que a gente vai perguntar para ele, falou assim, quanto que você vai pegar de rentabilidade do aluguel? Vamos analisar. Muitas vezes está pegando 0,5%, está pegando 0,5% ao mês. Então ele vai pegar 1 milhão para receber 5 mil por mês? Se ele pode ter deixado esse dinheiro parado rendendo 9. Olha. Então a gente vai fazer toda essa análise para ele. Isso dentro da consultoria. Ou ele pode vender a carta, ele pode comprar mais cotas ainda, ele pode pegar esse dinheiro que ele aplicou ou que ele guardou e ele pode deixar isso vendendo ágil e pegar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro com a rentabilidade fora da Demicon, aí fora, ele pode comprar mais cotas? Pode. Tudo isso vai valer para ele chegar lá na Demicon, a gente ver o perfil dele, analisar a situação dele e a gente transformar todo esse cliente simplesmente sonhador e investidor. Muito bem. É só ele saber a estratégia que dá para fazer. Rafael, fala um pouquinho aqui para nós sobre essa carreira de palestrante, professor de oratória e vendas. O projeto palestrante, eu crio ele ou começo a amadurecer a ideia quando eu estava lá na Unic, porque a gente tinha alguns cursos de férias, aqueles cursos para ajudar os alunos, e aí eu fui assistir um curso de oratória que o diretor, o Bruno, fez para os alunos da faculdade. E esse tema ele é muito recorrente, ele é muito forte quando eu falo oratória. Porque primeiramente a oratória ela vem já trazendo um medo, o medo da pessoa falar em público. Sim. E todo mundo praticamente que eu converso fala que tem esse medo de falar em público. Praticamente todo mundo. Então o que acontece? É o medo do julgamento. O medo do julgamento. E aí assim, a gente fez uma palestra, acho que se eu não me engano para 90, 100 alunos da Unic. Foi ministrado pelo diretor, o Bruno, na época. E aí, depois que eu terminei a palestra, falou, cara, você sabia que eu tenho formação em oratória? Eu já fiz o curso 2 vezes. Ele falou, eu não acredito, Rafa. 2 vezes? Ele falou, então o próximo você pode dar a palestra. Eu falei, não tô pronto para isso, mas eu acho, cara, eu sou muito fanático, assim, amo hoje a oratória. O que a oratória fez, transformou a minha vida. Assim, a mudança minha de carreira foi através de ter conhecido a oratória, de ter destravado a minha comunicação. Pô, Rafa, mas, cara, vai lá, prepara o material, quem sabe um dia pode ser você. E ele me deixou aquela pulguinha atrás da orelha? Plantou uma sementinha. Ele plantou uma sementinha. Cara, o Bruno plantou uma sementinha. Que até então você fez o curso só para você mesmo, para sua comunicação. Exatamente. E tava me dando muito bem, crescendo muito a minha carreira. Legal. Só que o que eu via, a minha carreira crescendo e eu vendo muito jovens se formando, mano, e não entrando na carreira que ele queria por causa de falta de comunicação, falta de network, não saber lidar com conflitos, porque também a oratória ajuda muito isso, e simplesmente o medo, o pânico de falar em público. Então, a partir daquilo ali, aquilo me comoveu. Falou assim, cara, eu ainda vou fazer isso. Prometi para ele, não dei prazo, mas eu prometi para ele. E eu comecei. Cara, e se eu criar um curso, se eu criar uma palestra, e se eu fizer isso? E quem sabe se eu conseguir criar o material, porque eu sei, eu vivo hoje. Então, eu digo assim, as pessoas vão saber que eu saí da onde eles estão, que é o medo, eu travava, eu gelava, não saía, eu gaguejava. E o pior, tá? Muitas vezes não é da gente falhar, mas muitas vezes da oratória, o problema dela é você não fazer, é você não falar, é você não se comunicar, é você não se conectar, porque aí você perde oportunidades na sua vida. Exatamente. Então eu sempre falo isso, o problema não é nem você falar e falhar, o problema é você não falar. As infinitas possibilidades que você abre mão. Abre mão, perde, porque tem passa medo vez. de falar, porque não vai conseguir ter um bom resultado. Exatamente. E aí eu falei assim, então, peraí. Só que aí eu fui. O que aconteceu? Cheguei e falei para uma amiga minha também, que é muito importante nessa parte minha, tornar um palestrante professor, foi a Simone Lamper. Eu falei, Simone, ela foi dar um curso lá na faculdade. Sabia que eu tenho um sonho de dar uma palestra de oratória, dar um curso de oratória, porque eu queria ajudar essas pessoas. Porque a gente estava falando um dia numa palestra lá sobre currículo, sobre entrevista de emprego, e ela falando que muitas vezes a pessoa não passava na entrevista, porque era muito nervosa. Eu falei, não, mas eu precisava ajudar as pessoas. Ela falou, não, tá bom saber que você tem esse projeto, esse sonho. Vai ajudar muito realmente as pessoas. E você sempre quis ajudar as pessoas, Rafael? Porque aí quando a gente falava do consórcio, você já citou isso. Sim. Que você gosta de ajudar as pessoas. Sim.
Foi numa sessão de coaching que eu fiz. Crenças limitantes. A gente falar que quer ajudar as pessoas e acha que é com dinheiro que a gente ajuda. Ah, mas eu não posso fazer isso. Eu não tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, eu não tenho liberdade. Se eu não tenho isso, eu não tenho autonomia financeira, eu não tenho dinheiro sobrando. E a gente sempre coloca a desculpa de ajudar outras pessoas em cima do dinheiro. E aí, eu fazendo uma sessão de coaching, eu era o coaching, então, no caso, e ela foi me tirando essa crença de mim. Entendi. E ela falou, Rafa, mas você não precisa do dinheiro. Você pode ajudar outras pessoas de outra forma. E eu entendi que se o meu tempo ele fosse uma forma de ajudar as pessoas, então a partir dali eu entendi que eu ia doar o meu tempo, Sim. o meu conhecimento para ajudar as pessoas. Certo. Então toda vez que eu vou em busca de algo e eu posso replicar, eu estou ajudando outras pessoas a evoluir, a se destravar, a tirar medos, a ressignificar crenças. Porque tudo na oratória ela vai envolver tudo isso. Tirar o medo, ressignificar crenças, você não perder a oportunidade, ou você se conectar com as pessoas e evitar conflitos. A gente fala muito hoje sobre a questão de depressão, ansiedade. Sim. Tá tudo envolvido na questão de relacionamentos de conflitos. Principalmente uma geração mais jovem, né? Exatamente. Então, se você dentro da oratória, a gente tem um módulo de conflitos, que a gente ensina como você aprender a ouvir não para responder, ouvir para entender. É você identificar qual é a linguagem que aquela pessoa está te mandando de comunicação, como é que você retorna aquela comunicação não agressiva, e aí vocês começam, através dessa comunicação mais assertiva, a ir eliminando as comunicações de conflito. E isso vai te relacionando melhor, isso vai fazendo você conexões melhor, vai fazendo network. Você acaba sendo uma pessoa mais quista, ou uma pessoa que passa mais confiança. Tudo isso através de eliminar o conflito. E é isso que eu falo, que dentro da oratória, para mim, eu posso, hoje, ajudar outras pessoas. Então, hoje eu tenho a palestra que eu dou gratuito. Essa palestra, ela fica disponível para entidades, ela fica disponível para as escolas, para os projetos sociais, né? Então, eu já fiz na faculdade, em 2 faculdades eu já fiz aqui, o pessoal do Rotaract já me chamou, projeto Ikigai já me pediu para fazer oratória para eles, também já fiz. Então, como palestrante, eu digo o seguinte, aonde eu puder, na CIPRE, então aonde eu puder levar um pouco dessa palavra, e esse pouco dessa palavra já faça a pessoa ter o entendimento, se ela onde já está errando, e ela buscar o conhecimento, para mim já valeu através da palestra. Entendi. E depois eu fui criar o meu curso de oratória, já tenho hoje em torno de 10 turmas formadas, pessoas já com o meu certificado. E o que é legal é pessoas já transformadas, Márcia. Tem pessoas que não conseguiam falar nem na hora do curso, hoje gravam vídeos parecendo aqueles atores da Globo. Tem pessoas já na política, fez o meu curso. O nosso episódio anterior a você foi o da Fran, e ela citou aqui que foi sua aluna. Foi o número 3. Exatamente. A transformação dela é incrível. A gente fica muito feliz em ver a transformação dela. A gente sabe onde ela estava errando. E principalmente ela vê agora, ela aproveitando todas as oportunidades, porque o problema dela mais não é comunicação. Essa parte a gente já resolveu. Então ela é uma pessoa que hoje agarra todas as oportunidades, porque ela sabe se comunicar. Certo. E aí a Simone te ajudou e você conseguiu desenvolver uma palestra sobre oratória na faculdade ainda. Isso mesmo. E aí nunca mais parou. E nunca mais parei. E junto com isso, imagino que veio as vendas. Exatamente. É porque aí vem a minha experiência, eu tenho mais de 12 anos na área de venda. Eu sempre falo o seguinte, se a pessoa ela primeiro vender, ela tem que se vender. Certo. Tudo que você for vender, você primeiro tem que se vender. Você tem um sonho de lançar um produto, então venda primeiro você e venda primeiro o seu propósito. Depois você vende o seu produto. Porque quando você está tentando vender um produto, automaticamente você está colocando preço em algo que você tem muito valor. Certo. Então eu falo sempre assim, dentro da comunicação, um dos pilares é primeiro se vender e depois se conectar e depois você influenciar aquela pessoa a comprar algo de você ou não. E influenciar o lado bom. Então, se você não se vender primeiro, vai ficar difícil. Se você não se conectar com as pessoas para saber em quais gatilhos emocionais aquilo lá é importante ou não,
para ela, ou se aquilo lá é uma dor que aquilo lá vai resolver, o último é a venda. E eu vejo muitas pessoas errando, Márcia. Muitas vezes, eu preciso ser vendedor. Então tá, o que você vai vender? Eu quero vender esse produto aqui. Então beleza. Para quem que eu vou vender esse produto? Para quem que eu vou vender? Para quem que eu vou vender esse produto? Primeiramente, quem são as pessoas com qual você vai conversar primeiro? Quais são os sonhos primeiro que essa pessoa tem? E aonde que o seu produto vai ter uma conexão para realizar um sonho ou tirar uma dor daquela pessoa. Aquele seu produto, ele tem que trazer algo que seja para a pessoa crescer ou algo que possa tirar a pessoa de uma dor. Ela tem que gerar uma solução boa ou aquela situação que é ruim. Senão, você não vai conseguir vender seu produto. Entendo. E aí, se você não sabe lidar com conflitos, autoimagem, que é o que a Fran hoje faz muito bem. Sim. Ela é fera nessa parte de autoimagem. E a questão de conexão. Como é que eu me conecto com alguém, por exemplo, Márcio, que eu sempre falo o seguinte, muitas vezes você mesmo, às vezes a gente tem um erro de não saber ouvir, ou ouvir para responder. Então, se você está nessa fase, você é um péssimo receptor. Você, muitas vezes, na hora de uma venda, você não tem que só falar, você tem que saber ouvir. E se você não souber ouvir, você não vai entender por que aquela pessoa quer o seu produto ou por que ela está te procurando. Por que ela está querendo se conectar com você. Certo. Então a gente diz que é o seguinte, tem que ser bom de oratória, mas tem que ser bom de escutatória também. Tá certo. E a venda, ela deve ser um negócio que seja bom para os dois lados, né? Sim. Eu sempre falo o seguinte, o vendedor, ele é o transmissor da informação. Essa informação tem que fazer a pessoa do outro lado tomar uma decisão. Então, todo vendedor, ele leva uma informação. E essa informação, conforme o grau dela de qualidade, leva ao entendimento. O entendimento leva a pessoa a tomar uma decisão. Então, é muito mais complexo a venda se você realmente quer vender. Agora, se é aquele tirador de pedido, ou aquele cara que acha que vai vender fácil, geralmente são um vendedor frustrado. Por que que tem gente que vende muito, Márcia, e tem gente que não vende nada? Ou ele passa para o mundo das vendas e ele se frustra. Ou muitas vezes ele fica na venda, mas é aquele vendedor totalmente mediano. Faz só o que tem que fazer, vende só aquele pouquinho. E muitas vezes, no mundo das vendas, a gente diz o seguinte, quem faz seu salário é você. Você quer ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 reais, quem faz seu salário é você. Agora, eu sempre falo o seguinte, você está se conectando com quantas pessoas? Não, eu estou atendendo. Atendendo? Eu estou prospectando. Eu estou ligando. Não, eu quero saber quantas pessoas você está se conectando. Tá? Eu vou fazer um exemplo que eu fiz com você aqui e você nem percebeu. Quando eu estava falando do consórcio, você estava pensando que eu vendo para os outros ou você estava pensando para você? Em realizar seu sonho. Em algum momento eu estava pensando para mim. Em algum momento você estava pensando em realizar seu sonho. É porque eu estava usando um gatilho emocional. Você entendeu? Não é para as pessoas que estão ouvindo, mas primeiro eu tinha que conectar com você. Você tinha que ver verdade no que eu estava falando, você tinha que sentir a emoção que eu estava passando, porque senão você não ia acreditar. Ou você ia falar, isso, Rafael veio aqui só contou lorota e não é nada disso que eu estava pensando. Então, primeiro eu tenho que saber qual que é o seu sonho, entrar nesses gatilhos emocionais, entregar a informação do o que o meu produto pode fazer, como ele pode fazer. A decisão quem toma é você. Não sou eu. E muitas vezes aí vem o tal do vendedor chato. Ei, mas vou comprar. Ei, mas fecha comigo. Ei, mas e aí? Bora fechar? Mas posso fazer o pedido? Você quer vender. Ou você quer fazer com que a pessoa realmente tome a decisão de comprar o seu produto. Ninguém quer que você venda algo para ele. As pessoas quer comprar. Mas elas querem se sentir realizada em comprar algo. Mesmo que seja qualquer coisa, mas as pessoas querem se sentir realizada. Se você falar para mim que tem um vendedor de BMW chato, você não vai comprar BMW. Porque aquele cara vai te encher tanto saco, aquele cara vai te apurrinhar tanto, você não vai comprar BMW. Agora, se você for bem atendida e aquele cara realmente conseguir passar quais os benefícios de uma BMW, você vai estar comprando conforto,
segurança para sua família, estabilidade, menos estresse na estrada, menos canseira na estrada e alta tecnologia. E uma experiência e aliado à marca A Conquista. Se você tem uma BMW, é porque você conquistou algo. Já está em algum nível da vida. Exatamente. Então, se eu for vender um carro que custa tantos R$1.000, que a parcela é tanto, ou que a entrada é tanto, e que não sei o que ela faz tantos quilômetros por litro, cara, um vendedor pode queimar um produto chamado BMW. Entendeu? É sobre pessoas, no fundo. No fundo, é sobre conectar pessoas com pessoas. No meu curso eu falo isso. Eu ajudo pessoas a conectar pessoas com pessoas. O objetivo, o sonho, ele fica ali no meio dos dois. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo. Porque de um lado tem vendedor, do outro lado tem comprador. Qual o objetivo do comprador? Não é comprar o seu produto. É comprar o benefício e a solução do seu produto. O dinheiro que o cliente vai pagar por aquele produto não é um dinheiro que vai pagar as suas contas. É o que vai realizar os seus sonhos também. Ele vai realizar sonhos. Viajar, comprar um carro, né? Comprar uma casa. Então, é uma troca de conexões. Inclusive, a gente acredita tanto nisso que o nome do nosso projeto aqui para a Primavera do Leste, da Revista Pódium, é Revista Pódium de Pessoas e Negócios. Então, nós já colocamos pessoas à frente dos negócios. Construindo conexões. Foi o tema desse primeiro exemplar, Construindo Conexões. Exatamente, é perfeito. Negócios só vão acontecer quando tiver duas pessoas. Não vai existir um negócio que só tem uma pessoa. Só vai existir quando tiver dois sonhos. Um querendo vender uma ideia, outro querendo comprar uma solução. Maravilha. Vamos lá, Rafael. E aí você se tornou diretor da CIPLE. Através de uma palestra que a gente foi dar lá a gente foi ministrar uma palestra de oratória. E depois veio o convite do Juscelino, o presidente lá, né, que está na presidência. Ele falou: Rafa, eu tenho um projeto chamado Escola de Negócios. E eu acho que o seu conteúdo, que é oratória e comunicação, ele pode agregar muito para a Escola de Negócios. Quer fazer parte da Escola de Negócios? Eu prontamente falei: sim, está dentro do meu propósito. Presidente, aceito. Fiquei um tempo como sendo professor desse projeto da Escola de Negócios. E ano passado, na metade do ano, ele me chamou lá na CIPLE, falou que queria falar comigo. E aí veio o convite para participar da diretoria da CIPLE, ser um dos membros da diretoria, que eu acho hoje muito interessante, legal. E tem uma história muito bacana, Márcia, uma história de vida aí. Sim. Em 2018, eu era funcionário da CIPLE. Olha só. Eu trabalhava na área comercial, eu tinha 1,5 salário lá. Antes da faculdade? Foi antes da faculdade. O diretor da faculdade me levou, tirou da CIPLE e me levou para lá. Então eu era o comercial lá, tinha que fazer o trabalho de venda de filiação, trabalhar com o público, vender os produtos da CIPLE. Claro que eu olhava aquilo lá, né? Nossa, que legal, o diretor olhava eles e falava: nossa, que bacana, como eles podem, hoje já são empresários e pode contribuir para a sociedade através da associação. Mas coloquei como, diz assim, legal, um dia eu quero estar aí. Mas esse dia foi 2022. 4 anos depois, eu estava assumindo uma das cadeiras de diretor, como diretor lá da CIPLE. Então, assim, aqui eu falo para vocês que tem uma evolução profissional muito grande e eu devo muito, muito à oratória. Porque em 2018, a última palestra que a gente vendeu foi uma palestra de oratória com o Valmor, e a qual ele falou assim: Rafa, quer ser meu staff dentro do curso? Porque você já fez o curso, né? Aí eu falei assim: não, pode ser. Cara, e foi para mim muito legal fazer essa participação, porque eu acabei confirmando realmente a importância da oratória, revivi o meu curso que eu fiz há muito tempo, e de lá não parei mais. E você se identificou ali, falou: isso tem a ver com o meu propósito. Tem a ver com o meu propósito. Missão. Exatamente. E hoje eu faço um trabalho lá na CIPLE como diretor. Nós fazemos um trabalho voluntariado para a sociedade. Então, todo associado, ele quer ver algo em troca. O que uma associação pode fazer para os empresários, para o pessoal do comércio?
nós estamos lá realmente para fazer isso. Trazer cursos, mentorias, trazer palestras, eventos. A associação, a CIPLE, ela não tem fim lucrativo. Todo o dinheiro arrecadado dela, ela tem que ser devolvido para a sociedade. E vem através de projetos, palestras. E ela tem um outro papel fundamental também, porque ela é o seguinte, ela defende interesses dos empresários. Então, se tiver algum projeto, Márcia, que vá contra os empresários, a instituição, a CIPLE, ela tem que ser usada. Ela vai ter que entrar através dos órgãos públicos e pedir uma reunião com eles. Então, o presidente, geralmente o vice-presidente, eles são responsáveis em sentar com esses órgãos públicos e analisar as demandas. E os próprios empresários também podem levar para a associação alguma demanda que ele quer. Se quer trazer um curso, que quer trazer uma especialização diária. Nós estamos com um projeto agora de trazer, por exemplo, uma pós-graduação dentro da CIPLE. Então, os empresários vão ter pós-graduação, MBA, dentro da CIPLE. Uau. Né? E alguns benefícios também, né? Eu sempre falo, os empreendedores, eles precisam ser reconhecidos, né? Eles têm uma garra muito grande. Aconteça o que for, eles estão ali no seu negócio, defendendo não só o pão da sua família, o sustento da sua família, mas também dos colaboradores daquela empresa, a família daqueles colaboradores, né? Então, sempre tive em mente também de ter um projeto que valorizasse os empresários. Tanto que o Pódio a gente faz jus a isso, com esse nome, no evento de lançamento de cada edição, nós fazemos uma premiação com um troféu para as pessoas que participam da revista, porque realmente o lugar do empreendedor é no pódio. Muitas pessoas perguntam, teve pesquisa? Não teve pesquisa, teve indicação. Indicação já é suficiente para nós. Você merece estar aqui no pódio. Né? E esse, agora, com o PódioCast, que é mais um produto também que a gente quer dar voz para os empresários. E como eu já te falei algumas vezes, que eu sempre admirei você, o seu trabalho, né, seu modo de conduzir as coisas, acompanho lá pela rede social. E você falando aí de superação. E é muito bacana, porque hoje em dia, se você parar para pensar, será que onde você trabalhou há 4 anos atrás, você seria chamado para voltar lá num cargo maior? É uma reflexão, né? Algo que é para quem leva as coisas a sério e tem dedicação no que faz, né? A evolução. A gente tem que ser... Nós temos que ser na nossa passagem pela Terra, a gente tem que entender o seguinte: nós temos que ser um ser para evoluir. Se a gente está aqui e não está evoluindo, a gente não está cumprindo o nosso princípio. Porque assim, a gente não veio para vegetar, ou seja, passar aqui e não ser só mais um. Só que Deus dá para a gente o livre-arbítrio. O que fez o Rafael buscar? Deus me deu o dom do livre-arbítrio, de buscar a evolução. Então, fui fazer cursos. Uma formação que eu tenho também, que hoje apesar que ela ainda é inicial, mas para mim que já é fantástico. Depois da oratória, vem o PNL. Depois que você conhece o PNL, você se apaixona por PNL. É algo transformador. Programação neurolinguística. Nós somos capazes, de reprogramar o nosso cérebro, tirar crenças que a gente tem do nosso cérebro e fazer disso uma máquina de evolução. Porque se tem alguma coisa que está te travando, é o seu passado. Tá? Não tem como o futuro te travar, porque o futuro não aconteceu. Então, eu fui buscar no PNL também para ajudar os meus alunos de oratória, porque a maioria das crenças que tinham para eles não evoluírem, não estava somente no curso de oratória. Estava em reprogramar crenças. Entendo. Quem que é seu mentor no PNL? Hoje, quem traz para mim aqui é o João Pedro, que vem de Cuiabá, né, da JPC Training, e ele traz grandes profissionais. Já trouxe o Maurício, já trouxe o Mário Quirino, e acho que só um professor dele que eu não peguei. Mas esses dois eu falo que hoje eu tenho o... Primeiro que eu falei pra você agora. Achei que era comigo. Então, a gente tem essas pessoas como mentor, sigo eles na rede social, mas eu falo assim, que conhecer a PNL, se você aplicar a PNL na sua vida, hoje você acaba se destravando muito. Porque a gente é evolução. Mas eu não tenho, por causa do meu passado, porque meus pais, é porque a minha cultura, é porque é onde eu nasci, é porque de onde eu vim, é porque meus pais me criaram. Pura programação neurolinguística. São crenças que pessoas colocaram em você. São crenças de terceiro que a gente chama.
Então eu falo assim, houve vários cursos, vários certificados, eu nem tenho conta mais quantos certificados que eu já fiz, curso e formação que eu já fiz. Mas eu sou um produto de evolução. Um eterno Não sou, exatamente, eu falo que eu não sou melhor que ninguém, mas eu talvez possa estar procurando mais do que alguém. Certo. Melhor que ninguém, nunca. Mas procurando mais que alguém evoluir, sim. Ô, Rafael, e apesar de você falar que as pessoas ainda têm esse receio, esse mito, a gente nota um crescimento das lojas de consórcio, né? No nosso próprio núcleo social, tem pessoas falando que fez investimento, né? E que gostou e que se deu bem. E normalmente quem faz o investimento não fica só em um consórcio, ele faz mais, né? Quem conhece. Eu sempre falo o seguinte, que consórcio, até você não ter ele, você vai ter muitas crenças, você vai ter muito medo do consórcio. Por quê? Parece que ele é um boleto do mal. E ele é o contrário. Eu falo que é o seguinte, o consórcio, ele vai representar talvez no seu ganho, é o único boleto para o seu futuro, você sabia? Se você pensar que você está pagando para um futuro, qual outro consórcio você está pagando para o futuro? Qual outro boleto? Muitas vezes a gente vive no mundo do consumismo. Sim. Que é um celular aqui, mas logo cai de moda. Você pega a comida, mas logo consome. Uma roupa que logo sai de moda. Então, quando a gente fala o consórcio, o seu futuro é a única coisa que não vai sair de moda. E aí, não ter um consórcio, não ter esse boleto do futuro, é o que eu sempre falo para as pessoas. Conheça o consórcio da forma correta. Primeiro, ele é uma defesa de gasto. Depois, ele é uma poupança forçada. E depois, ele é um boleto do futuro. Se você não tem, dentro do seu planejamento, boleto para o futuro, tome cuidado, porque o seu futuro vai chegar. Aí eu gosto de usar sempre essa analogia. O que você fez há 10 anos atrás? Aí eu te pergunto, e o que você não fez há 10 anos atrás para hoje você estar melhor? Poxa. E aí se você tivesse colocado o boleto do consórcio e não tivesse ficado com medo dele, né? Então eu comecei com o consórcio, igual você falou, comprava um, depois eu ia lá, acabava aquele, comprava outro. Uhum. Quando eu fui entendendo, eu falei, não, peraí, eu não posso ficar sem consórcio. Por quê? Primeiramente, para defender meus gastos. Segundo, porque esses boletos uma hora vão contemplar. E aí eu fui comprando 2, 3, 4. Hoje eu já falo o seguinte, hoje eu não fico mais sem uns 4, 5 consórcios. De uma vez só? Porque é melhor você ter vários. Porque em vários momentos eles vão contemplar e aí você quebra a crença de, demora a contemplar. Se você tem 5, pode ser que um saia no primeiro ano, pode ser que o outro saia no segundo, mas todo ano você vai contemplar. Então você acaba perdendo esse medo. Qual você acha que é o momento perfeito para a pessoa procurar um consórcio? Lá dentro da nossa consultoria, sempre eu peço para a pessoa o seguinte, hoje você consegue guardar 10 a 15% do seu ganho sem se comprometer, não te apertar? Aí eu faço essa pergunta. Aí a pessoa, eu consigo. Quanto que isso dá em parcela? E para mim em reais. Aí eu pego esse dinheiro dele e aí eu transformo numa proposta para ele, sabendo quanto ele vai pegar um consórcio. Se vai ser de veículos, se vai ser de imóveis, se vai ser de serviço. Que aí eu vou ensinar ele a guardar primeiro, depois a gente fala para ele o que dá para planejar com isso, e igual eu falei assim, já olhar no futuro a alavancagem. Então a gente olha primeiro aqui, o presente. Quantos por cento você consegue guardar? Tem gente que vai conseguir guardar 20, tem gente que vai conseguir guardar 30. Hoje, depois de muito tempo, é igual a academia, né? Aquela história, a pessoa vai ficar lá malhada, mas vai levar muitos anos para chegar naquele resultado. Sim. Então, hoje eu consigo guardar 30% do que eu ganho, mas já é voltado para o consórcio. Mas porque ele já não é só defesa de gasto, para mim ele é investimento. Entendo. Então, hoje eu cheguei a um ponto de ter 30%. Mas eu falo para todo mundo, obrigatoriamente, todo mundo deveria ter pelo menos 10%. Uma informação, para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, um jovem lá, quando ele chega na sua maioridade, lá vamos falar com 24 anos, a vida adulta, sim, 55% dos americanos já estão investindo. Olha só. Mais de 10%. É a mentalidade, né? No Brasil, apenas 3%, quando chegam aos 24 anos, estão investindo em alguma coisa. Então, é por isso que eu falei para você que o meu propósito, a minha missão é, nem que leve 5 anos, 7 anos, não importa. Mas, se a gente mudar essa estatística para a Primavera do Leste, fazer com que todo mundo aprenda a poupar, para aprender a alavancar, eu tenho certeza que todo mundo aqui é uma cidade muito próspera,
mas dá pra gente prosperar ainda mais, porque é uma forma inteligente de você alavancar dinheiro. Uma pergunta agora, que fiquei curiosa aqui. Esse consórcio, por exemplo, de 1.120.000, quem faz ele? Tem que deixar alguma garantia? Tem que passar por um cadastro, uma avaliação? Ou qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer o consórcio. No início, o consórcio ele é uma poupança. Então, no início, quem passa a ser devedor é uma administradora, não é nem a pessoa. Então, não existe análise cadastral. Após a contemplação, a gente vai fazer análise de comprovação de renda dessa pessoa. Conforme a parcela, ele precisa me comprovar 3 vezes mais o valor da parcela. Depois, nós vamos para a garantia. Rafa, eu não tenho a garantia. Ok, a ideia é comprar a garantia. Então, a Ademicon vai buscar essa garantia que você quer e ela vai pagar para você. Então, seguro? Tudo seguro. Ou seja, você quer comprar uma casa aqui no bairro tal, né? Então, a Ademicon você vai trazer o comprador para nós, ele vai trazer a documentação, a casa em si ali vai ser a garantia para nós. E nós vamos pagar para o dono da casa. E você vai ter a casa e pagando somente a parcela. Rafa, e se eu não tenho nada, eu não tenho nem de quem comprar a casa, mas eu posso construir essa garantia? Rafa, eu posso comprar um terreno, vou falar bairro aqui. Rafa, eu posso comprar lá no lago, eu acho lindo aquele bairro. Certo. Agora eu tô com 1 milhão. Quanto que custa o terreno lá? 200 mil? 250? 300? A gente vai pagar o terreno. Aí falou, Márcia, agora você tem 700 mil que nós vamos te entregar em etapas de obra, só que você vai usar o dinheiro da Ademicon, nós vamos pegar os 700 mil e você vai pagar material, você vai pagar o pedreiro, a mão de obra, tudo. Ao final, essa casa vai custar 1 milhão para nós e para você também. Então, a gente não perde e você não perde. Legal. Porque a gente constrói a garantia. É até uma ajuda, né? Imagina você ter alguém para te ajudar a organizar tudo isso, né? E uma outra coisa muito interessante que está acontecendo muito isso está rodando muito na rede social aí. Vários gurus como Pablo Marçal, Thiago Nigro, essas pessoas estão acordando para o consórcio. É que você pode fazer alavancagem no seu próprio patrimônio. Então vamos supor que hoje você tem aí várias casas estão paradas e muitas vezes você está passando arroxo com bem e você não quer vender esse patrimônio porque ele está dando uma rentabilidade. Certo. Você pode colocar o consórcio nele, fazer o saque desse crédito, deixando a casa no seu nome ainda e ela ainda continuando alugada. Como se fosse um financiamento, um refinanciamento? Como se fosse um refinanciamento, mas só que essa casa é à vista. Então ela me dá a casa dela, a gente coloca como garantia, coloca o dinheiro da mão dela, ela continua com a casa e continua com o aluguel. A gente fez uma alavancagem em cima do patrimônio dele. Aí você imagina você trabalhar com esse dinheiro barato, a longo prazo, defendendo isso, porque o próprio aluguel paga parcela. Então você não precisa fazer um endividamento sabendo que você é em cima do seu patrimônio. Você acredita que pelo fato de ser tão bom, também cria um certo receio nas pessoas? Sim. O consórcio ele vai ter 2 barreiras. É o que eu falo para você. A primeira é porque a pessoa não conhece. E tudo que a gente não conhece, a gente tem medo. Sim. Isso é natural do ser humano. Sim. Isso é natural nosso. Então, eu não conheço, então eu não vou. Conhece para você ver. Segundo ponto, vem a parte da disciplina e cultura nossa brasileira. Acabei de dar dados comparando o americano com o nosso. É cultural, mas o brasileiro, ele desde cedo, ou talvez pelos exemplos dos nossos pais, o que a gente já sabe? É que a gente tem que ter um bom salário, que a gente tem que ter um bom salário, que a gente tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro e para comprar as coisas financiadas. Senão a gente não compra. Sim. Mas espera aí. O financiamento, ele é uma forma mais cruel de dizer para você o seguinte: o banco vai comprar o dinheiro de alguém barato e vai vender para você muito caro, porque hoje o juro no Brasil é caro, porque o risco de inadimplência também é muito caro. Sim. É muito alto. É alto. Então, o que acontece? O financiamento é um modo cruel de dizer: eu vou comprar barato, vou pegar a oportunidade do risco e vou vender esse dinheiro caro. Quando você fala do consórcio, ele é uma união de pessoas com um fim para fazer uma economia colaborativa. Porque se 2.000 pessoas vão para o consórcio, 2.000 pessoas não vai pegar financiamento. Elas se uniram entre elas e por mês a administradora vai repartir entre 10 a 15 cotas de crédito por mês. Então as pessoas vão sair com crédito. Mas,
Por que você nunca começou um consórcio? Por que você nunca guardou dinheiro? Por que você tem que sempre acessar o financiamento, que é uma forma imediata de comprar o bem? Sim. Só que é um autofinanciamento, às vezes, caríssimo. Eu gosto de usar o exemplo do veículo. O veículo você compra um, paga 2,5 e vai vender meio. Quem está nos assistindo agora, vê se não é essa conta. Compra um, paga 2,5, carro desvaloriza, vai vender meio. Então, quando que a pessoa realmente teve um carro? Ela não teve. Porque se ela comprou por 2,5 e vendeu por meio, ela praticamente deu 2 carros pro banco, Márcia. E aí, assim, você não tem para você e tem coragem de dar 2 pro banco? É uma falta de planejamento de cultura. Quantos anos que ele tem? 15. 15. Você sabia que você pode começar um consórcio para ele? Porque nós estamos falando de um prazo de... Temos consórcio de 7 anos, 5 anos. Nós temos consórcio de 10, 15. Vai depender dentro do grupo o prazo que ele tem. Você já pode falar, olha, qual que é o seu sonho? Vai lá e faz um consórcio. No nome dele. Não pode no nome dele ainda. Uhum. Mas você faz no seu. No consórcio, diz que se você fizer transferência entre pais e filhos, não tem nem valor de taxa de transferência. Quando ele completar 18 anos, você transfere o consórcio para ele. Legal. Mas você já está sentando com ele e falando, filho, qual que é o seu sonho? Sabe quanto que vai custar seu sonho? Tantos R$1.000. Não. Seu sonho vai custar R$280. E você já pode começar a fazer agora. Se fizer um consórcio para seguir 5 anos, ele tem 15, com 20 ele vai realizar. Ele vai realizar. Porque daqui a 5 anos o consórcio acabou. Não tem nenhuma margem de dar errado. Não, porque todo o consórcio, igual eu falei para você, quando você está depositando o dinheiro hoje no consórcio, existe um negócio chamado fundo comum. E esse dinheiro hoje ele é protegido pelo Banco Central. Certo. Então, Rafa, eu estava lá pagando para ele, para o meu filho, e tal e coisa, e 3 anos deu alguma coisa com a Demicon. Sim, com a Demicon sim. Mas você sabe por que você não perde? Porque todo o dinheiro que é arrecadado, uma parte vai para a taxa administrativa e outra parte vai para o fundo comum, que é o fundo de reserva que a gente diz. Esse fundo de reserva, se acontecer alguma coisa com a Demicon, o fundo de reserva dele está preservado. Certo. A única coisa que você não pega de volta é a taxa administrativa, porque durante esse período nós trabalhamos por você. Então justifica. Então você não perdeu, porque a gente trabalhou. Okay. O fundo comum está guardado. Certo. E se acaso alguém desistir? Acontece de desistir? Talvez a pessoa teve um problema lá na vida. Existe. Mas aí eu gosto de falar lá também para todo mundo, que eu gosto de explicar tudo, né? Existem 7 formas de você dar certo com o consórcio. A única forma ruim que você não dá certo com o consórcio é desistir. Desistindo. É você parar de pagar ele. Porque quando você para de pagar, várias coisas a gente vai ter que entender. Muitas vezes, realmente a gente entende. Houve um imprevisto, problema de saúde e tal. Agora, se há um problema de planejamento financeiro, isso vai ficar muito mais grave ou muito mais visível, que aconteceu uma falta de planejamento muito tempo atrás. Que isso agora reflete. Segundo, é que quando você para de pagar, isso aí você não recebe de imediato. Você recebe um número de desistente e você tem que esperar seu número ser contemplado. E quando você for resgatar, não vai vir a taxa administrativa que você pagou e haverá uma multa dentro do grupo lá, que é aplicado, isso está lá em contrato, que aí você perde isso aí. Então, vamos supor, Rafa, eu depositei 10 mil e parei de pagar. Pode ser que você receba uma notícia que vai receber em torno de 7 mil reais de volta. Devolve? Devolve, tá? Isso aí não tem esse negócio. Rafa, eu vou ser o último, vou ter que esperar o grupo acabar? Não tem mais isso. Antigamente, tinha que esperar se o grupo acabar para se devolver todo o dinheiro. Hoje, não. Sim. Hoje, você entra para um grupo desistente. 4, 5 meses, vamos lá, seu número foi sorteado, você já pega o dinheiro de volta. Entendi. Tá? Isso não tem mais, essa lenda. É uma das lendas. O problema é que você para de pagar, você perde. Você fazia em 60 meses, por exemplo. Aí, se você desistisse, para você pegar parte desse valor... Só depois de 60 meses. Depois de 60 meses. Então, isso também não existe mais. Se você for o último a ser sorteado lá naquele sisteminha. Porque você entra pro grupo desistente para ser sorteado lá todo mês. Tem o sorteio do desistente. Aí, se for o seu número, você antecipa isso. Mas da mesma forma, se você fosse sorteado para pegar o bem, ou se você for o último para ser cancelado, aí é a mesma situação. Mas você pode antecipar isso aí, tá? Legal. Você pode vir antes.
Outra coisa que é legal. Rafa, vamos lá. Pegando essa situação, você falou para mim que eu paguei 10 mil reais e aí eu parei de pagar. Só que foi um momento ali, me deu um probleminha ali que eu precisei pagar uma conta ali, mas eu quero voltar. Tem como eu voltar? Hoje tem. Reativa o mesmo consórcio. Eu posso voltar com os mesmos 10 mil reais. Aí eu não perco os 3 mil. Então, vamos supor, eu comprei a carta número 200 e passou um ano que eu desisti. Você liga pra mim e falou: Rafa, lembra da minha carta, aquele grupo lá? E como é que tá aquele grupo? Falou: olha, tem umas 20 vagas pra me vender aqui ainda. Pois é, será que eu posso voltar nele? Volta, porque como ele tem vaga ativa, eu dou prioridade para você voltar. E aí você não perde. Aí você pode voltar com os mesmos 10 mil reais que você pagou, abatendo do seu saldo devedor. A gente só atualiza a sua parcela, você já paga no mês e já concorre no mesmo mês. O grupo tem um limite, então? Ele tem um limite de pessoas e o limite de prazo. Que na formação do grupo se define a quantidade de pessoas e o prazo dele. Muito legal. E quantas pessoas vão ser contempladas, quanto que vai sair por lance, essas coisas. Muito esclarecedor, Rafael, mas agora temos outros assuntos aqui para tratar contigo. Rafael, vamos falar um pouquinho agora sobre você ser o coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores. Onde surgiu essa ideia? Quem são os jovens que podem participar? E qual a transformação que vocês pretendem causar, né, impactar na vida desses jovens? Legal. Primeiro, eu acho que começar a falar para vocês como que começou, como ele é estruturado e aí como chega até os jovens, tá? Então, nosso presidente, o Juscelino Godoy, que é o presidente lá da Cipri, ele falou: Rafa, eu preciso que vocês criem dentro da Cipri um núcleo dedicado aos jovens, mas eu vou estar dando essa missão para você e para minha colega de trabalho lá, que é o diretora também, que é a Jordana, e falou: ó, eu vou dar essa missão para vocês e eu quero que vocês criem um núcleo de jovens empreendedores. Então, nós, todo mundo entramos, eu e a Jordana, como coordenadores, convidamos para mais 2 pessoas para dentro desse núcleo, que é o Elber e o Luca. E aí, nós 4, nós temos que gerar algumas dinâmicas para os jovens empreendedores. E jovem aqui, a gente coloca na figura, não é nem pela idade, tá? É muito pelo pensamento, pela vivência, ou pela coragem, pelo dinamismo. A gente vai analisar muito isso. Então, nós fazemos um café, primeiramente, convidamos alguns jovens empresários, a gente explica lá dentro da Cipri o que esse jovem vai fazer, qual o objetivo da gente se unir, é buscar ideias, soluções, resolver muitas vezes problemas muito daquela categoria. Você está empreendendo agora, o que você não tem de informação, o que não te ensinaram na escola, na faculdade, o que você precisa se relacionar, network. E a gente acaba trazendo palestras, mentorias, e a gente faz algumas dinâmicas entre os jovens também para fazer gerar network entre eles. Eles entenderem o que o meu produto, o que a minha solução pode ajudar o meu colega. Né? Então, ter essa conectividade lá dentro. É para quem já é empreendedor. Para quem quer começar a empreender também. Para quem já é, para quem começou, para quem está pegando o negócio da família, que é a associação familiar, e ele quer se unir com outros jovens. E muitas vezes ali, igual eu falei para você, tem hora que a gente tem que falar das nossas dores também. Então, nada melhor você também dividir isso com alguém que também está passando. Então, tem alguma ideia? O que você fez? O que você não fez? A gente tem uma palestra, a gente tem uma live falando sobre isso. Sobre marketing, qual é a minha dificuldade no marketing? Então a gente tem alguém lá que pode dar uma palestra pra gente, a gente traz essa pessoa, deixa o site da pessoa, o WhatsApp, o Instagram dela muito mais moderno, dinâmico, para ela poder se conectar mais com os clientes dela. E sempre nós temos lá alguns professores, palestrantes, que vão lá se dedicar um tempo, também se doam esse tempo para os jovens empreendedores e vai lá bater um papo. Nossa ideia também é levar empresários já renomados, consolidados dentro de Primavera do Leste, também entrar dentro do jovem, dar uma palestra, mostrar como foi a dificuldade, como que ele começou em Primavera do Leste, como era na época dele. Então a gente faz isso, a gente faz alguns happy hour de negócios, também a gente leva eles para fora também para tomar, às vezes, decisões ou trocar ideias, informações em um lugar externo. Talvez mais descontraído, talvez a gente soltar mais. Então o núcleo de jovens empreendedores é uma forma da gente buscar conhecer esses jovens, se conectar com eles
eles se conectarem com alguns professores, algumas ideias, e dali a gente sair todo mundo preparado para enfrentar o mundo aqui fora do empreendedorismo. Legal. A gente sabe que não é fácil, mas se tiver uma dica, se tiver uma boa ideia, a gente está lá, todo mundo, para poder ajudar. E eles também podem ser participativos, podem ser voluntários, podem também nos ajudar com algumas ideias. A gente convida muito eles também para participar, trazer talvez até entre eles. Pode fazer uma palestra? Podem também. Sim. A gente dá essa autonomia para eles também, Marcia. Certo. E você também citou o fato de estar preparando esses jovens para a sucessão familiar da família. Sucessão familiar dos negócios da família. Isso. Né? É porque, na verdade, essa demanda surgiu porque a gente viu 2, 3 casos lá dentro e a gente está vendo que Primavera do Leste é uma cidade jovem. Mas os empresários vão entregar essas empresas. Porque quem criou essas empresas 30 e poucos anos atrás, mas já está chegando uma cidade avançada. E aí eles precisam passar isso para os filhos. Mas será que os filhos estão prontos para pegar essas empresas, tocar esse negócio? Será que na época do pai dele era de uma forma? Será que eu tenho que conduzir da mesma forma que hoje? Algumas coisas sim, mas a maioria hoje não. Mas será que você levar isso para os seus pais de uma forma que ele entenda como que funciona hoje o mundo do empreendedorismo e ele verificar que você já pode estar tomando algumas ações e já tendo alguns resultados, se ele validar, por que não mudar? Né? Mas desde que tenha resultado. E também ter aquele cuidado, né? Há um negócio da família que ficou durante tantos anos. Será que eu vou deixar morrer? Será que eu não vou querer assumir esse negócio? Será que eu vou passar para outra pessoa? Isso que vai acabar? Então, o que a gente não quer é isso. Que talvez com uma história de 30, 40 anos, muitas vezes, para o filho não assumir, essa história pode acabar. Entendo. Super importante. E para quem é destinado, quem pode participar? Galera que está nos assistindo aí, se eles quiserem fazer parte desse grupo de reuniões aí, dessa escola de jovens empreendedores. Primeiramente, esse jovem ele já tem que estar empreendendo, pode ser até um MEI. Ele tem que ir na CIPLE, procurar a CIPLE, se associar. É uma taxa bem simbólica, a gente diz que é simbólica porque é um valor que você vai agregar muito para você, tanto em conhecimento como network. Certo. E aí você procura um de nós do núcleo, que pode ser eu, ou a Jordana, ou o Luca, ou o Elber, e eles vão direcionar a gente para esse café. Dentro desse café, a gente vai bater um papo, vai conhecer o seu negócio e identificar também, porque muitas vezes é um negócio que muitas vezes o núcleo não pode te agregar. Uhum. Eu sou um autônomo, só eu faço isso. Aí a gente vê que não tem como crescer, não tem como escalar o negócio dele. Muitas vezes o núcleo não vai servir para ele. Agora não, eu tenho um negócio, eu preciso passar por sucessão familiar, eu preciso escalonar esse negócio, eu preciso multiplicar esse negócio. Será que vocês podem me ajudar com ideias, caminhos, cursos, trazer algumas dinâmicas para a gente? Sim, a gente vai buscar isso para ajudar esse jovem a melhorar. Então, ele procura a CIPLE, procura se associar, depois procura alguém, um dos nós do núcleo, eu, a Jordana, e a gente faz esse convite e a partir dali ele já começa a frequentar o núcleo. O núcleo, temos um grupo de WhatsApp, mas temos frequências de participação. Pode ser através das nossas palestras, os nossos cafés de negócio e também o nosso happy hour de negócio. Então, a gente leva ele para uma vivência maior com outros jovens empreendedores, né? Muito bacana. Bem legal isso aí. Agora, Rafael, eu tenho umas perguntas aqui para você que talvez sejam um pouco mais pessoal. Vamos lá? Vamos. O que você queria ser quando era criança em termos de profissional? Você tinha algo em mente, assim, que você queria ser? Eu sempre me vi como, trabalhando dentro de uma empresa, tendo um negócio. Eu nunca falar assim para você, eu queria ser médico, bombeiro. Nada de carreira pública eu nunca pensei. Não pensava nisso e também não me via muito como um profissional, por exemplo, de medicina, essas coisas não. Mas eu me via aqueles escritórios, eu assistia muito filme americano, aqueles caras de gravata, passando naqueles escritórios, no Wall Street, então assim, lá na Times Square. Então eu via muito aquilo lá. Então, se eu falasse que talvez qual era a minha profissão do futuro, eu ia falar empreendedor e empresário. Um homem de negócios. Um homem de negócios. Eu sempre, exatamente, sempre que eu me vi, e parece que hoje eu estou me realizando, porque eu nunca me vi no setor público e também nunca me vi talvez sendo um outro profissional de formação, de carreira, tipo médico e tal. Legal. Mas hoje eu vejo que ser empresário e empreendedor é uma carreira. Sim. E você tem que estudar tão quanto qualquer outro, né? Exatamente.
Qual foi a sua maior conquista e o que de aprendizado te trouxe isso? Olha, eu gosto de falar sempre, eu acho que assim, uma coisa que eu agradeço muito, eu cultivo muito e eu falo que minha conquista foi meu casamento, ter casado. Quantos anos? A gente tá há 16 anos junto e fez 3 anos de casado. Que legal. Porque eu falo assim que... Desculpa, eu acho que eu vou mesmo. Ah, é que... Eu acho que assim, igual você falou muitas vezes, que exemplo você segue. E eu acho que eu queria ter uma família bonita, uma família unida, construir, ser um bom casamento, ser um bom marido, talvez cuidar muito da minha esposa e quando chegasse meus filhos também ter essa parte da família. E hoje eu falo que eu sou um cara que brigo muito pela minha família, prezo muito pela minha família, porque eu não pude ter talvez um pai presente, a minha mãe talvez não foi presente, mas não é culpa dela. Sim. Mas não é porque eu não tive que eu não posso dar uma família para mim. Então, eu acho que para mim é família. A partir daí para mim, Márcia, tudo é uma consequência. Se eu tenho a minha família bem, o resto para mim é tudo consequência. Eu falo, se a minha família topar eu fazer isso, eu vou. Se a minha família não topar, eu não vou. E ano passado, né, me tornei papai da Ana Júlia e do Rafael. Todo sonho de um homem, do casal, fala assim, eu queria ter um menino e uma menina. E a gente foi presenteado com um casal de gêmeos. São gêmeos. Então, a Rafael, já coloquei o nome do pai ali para perpetuar. Né? Muito bem. E a Ana Júlia são hoje meus tesouros. Seus tesouros. Certo. Rafael, daqui a alguns anos aí, daqui a algum tempo, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que hoje convivem com você? Eu acho que pela contribuição. Tudo que eu pude deixar, tudo que eu pude ajudar as pessoas a se evoluírem através de um trabalho, de uma palavra, um feedback como líder, talvez como palestrante, alguma palavra na minha palestra que foi interessante, como professor de oratória, o que eu pude mudar na sua vida, destravar a vida das pessoas. Eu acho que é isso. Eu acho que eu falo assim, eu gosto de não ser melhor que os outros, mas eu gosto de procurar evoluir mais que os outros, mas eu gosto de evoluir os outros também. Eu não consigo chegar na pessoa e não deixar algo de bom para a pessoa, contribuir com algo com a pessoa para ela evoluir. Se isso for um fator determinante para a pessoa me reconhecer, bem. Se a pessoa não me reconhecer, amém também, que eu faço da mesma forma, eu faço de coração e vou fazer sempre. Entendo. O que causa uma transformação ali na vida dela, né? O que causa uma transformação na vida dela. Certo. Vamos lá. Qual a lição de vida, assim, que você carrega consigo? Que você carrega com você, que você fala assim, isso é inegociável para mim, eu aprendi isso e foi determinante na minha vida pessoal e na minha carreira? Ressignificar. A palavra ressignificar. Até porque eu vejo assim, que muitas vezes a gente fala assim, eu tô numa fase ruim. Significa. Toda fase ruim ela vai se tornar depois uma fase boa. E quando você estiver numa fase boa, entenda que vai chegar uma fase ruim. A nossa vida, ela tem altos e baixos. Porque se ela fosse linear, a gente talvez ia viver num mundo muito chato. Então, quando você tem os altos e baixos, quando você aprende a ressignificar, isso é maravilhoso. Eu sempre falo que quando eu tô na pior, eu falo, vai melhorar. E quando eu tô na melhor, eu falo assim, eu tenho que tomar cuidado. Que uma hora pode acontecer alguma coisa. E eu aceito isso. Mas eu passo aquilo lá a se tornar uma lição para mim. Não pode passar de novo. Eu não posso acontecer de novo. Mas eu não me frustro, eu não me prendo, eu não me arrependo naquilo lá. E ressignificar em outros sentidos também. Porque a gente diz assim, muitas vezes emocionalmente, a gente fica preso a uma emoção e sofre por uma ansiedade de uma coisa que não aconteceu. Ressignifica. Emocionalmente, ressignifica o que está te prendendo. E a ansiedade ressignifica. Aquilo lá ainda não aconteceu. Então, por que você está sofrendo numa coisa que ainda não aconteceu? Então, hoje eu vejo muitas pessoas, e se eu pudesse passar para as pessoas um conselho procure profissionais como psicólogo, psiquiatra, coach, PNL, tudo que você puder procurar para te ajudar a ressignificar, ou você se conhecer, onde você saber onde você está e aonde você quer chegar,
esse profissional, qual que seja ele pode te ajudar. Agora, muitas vezes as pessoas estão querendo sair sozinho. A gente não sai de lugar nenhum sozinho. A gente não vive sozinho. A gente vive na sociedade. Então, quando eu aprendi a ressignificar para mim, eu me ressignifico para o próximo. Você sabia disso? Porque toda vez que eu estou me ressignificando, eu estou ressignificando para o próximo também. Porque se eu sou uma pessoa amargurada, quem quer ficar comigo? Se eu sou uma pessoa triste, quem quer ficar comigo? Se eu sou uma pessoa agressiva, quem quer ficar comigo? E se eu consigo ressignificar? Então eu consigo ser uma pessoa melhor para a sociedade também. Um nível de consciência, né? Exatamente. Vamos lá. Qual foi a parte mais desafiadora de ser um empreendedor? A própria palavra desafiador, ela já tem que estar bem explícito. Nunca vai parar de ter dor no processo. É isso que também entra a parte de ressignificar. Não teve a mais difícil, Márcia. Sempre vai ter a parte mais difícil de ser empreendedor. Ser empreendedor é você encarar a dificuldade todo dia. É você ter problemas todo dia. Porque se você parar de ter problema todo dia, alguma coisa aconteceu. Porque o empreendedor é o que desafia a dor. Certo. Se ele parar de se desafiar, ele parou de empreender. Ele pode ser outra coisa, menos empreendedor. Então, eu sempre falo, muitas vezes o empreendedor, ele fica sem dinheiro. Quebrou? Faliu? Não. Ressignifica. Você não quebrou e você não faliu. Você está temporariamente sem dinheiro. Vai fazer alguma coisa e vai melhorar isso daí. Vai diminuir seus gastos, vai entregar alguma coisa que você não está conseguindo tocar, vai diminuir talvez a sua equipe, alguma coisa você vai ter que fazer. Saia daquilo. Vai acabar os seus problemas? Não vai, mano. Então, o empreendedor é aquele que realmente desafia a dor toda vez que precisa ser desafiado. Ele não pode fugir do desafio. Porque se ele estiver fugindo, ele tem que procurar ser outra coisa, menos empreendedor. Ele deixa de ser empreendedor. Exatamente. Se você pudesse voltar 5 anos atrás, acho que essa aqui é fácil, hein? Que conselho você daria a si mesmo? Eu acho que foi buscar evolução. Faça mais consórcios. Faça mais consórcio. Apesar que eu já fiz muito, continuo fazendo e eu sempre... Isso aí eu também dou a dica para todo mundo. Mas eu acho que foi evoluir. Chegou uma hora que, assim, eu entendi... Que eu tinha um problema muito sério comigo, era assim... eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. Então, o Rafael, quando ele for alguém grande, ele não vai ser exemplo para ninguém. Porque o Rafael não gosta de estudar. Não confunda buscar estudo com buscar conhecimento. Não confunda. Você pode ter um estudo de 3 anos, mas você pode ter um conhecimento, talvez, da mesma coisa em 6 meses. O conhecimento é o nível e a profundidade é que você vai entrar naquilo. O estudo, ele é raso, ele é dado por alguém. Conhecimento é aquilo que você busca em profundidade. Então, eu sempre falo isso, não é que eu não gosto de estudar, mas se eu puder buscar o conhecimento em 6 meses, eu não vou ficar 3 anos estudando. Porque o estudo vem de alguém. O conhecimento é eu que busco. Então, se você quer fazer uma faculdade, faça. Tem que fazer. Agora, quando o Rafael descobriu que ele tinha que, para crescer e para evoluir, e talvez numa velocidade que ninguém conseguisse atingir ele, foi buscar conhecimento. Não buscar somente o estudo. Rafa, mas você fala assim que desse jeito você não gosta de estudar, então você vai deixar de aprender alguma coisa? Não é que eu vou deixar de aprender. É que eu vou buscar outros caminhos, outras velocidades, a qual eu consiga buscar aquele conhecimento que eu quero, naquela área que eu quero. Então quero evoluir? Busque conhecimento. Quer passar o tempo e... Pode estudar, não tem problema. Pode ser que uma pessoa goste de estudar. Ela goste de ir lá ficar ouvindo outra pessoa. Pode ser que ela goste de ir lá esperar aquela pessoa passar o estudo para ela em 3 anos, 5 anos, não tem problema. A questão é que muitas vezes não dá tempo. E aí, por isso que eu falo, eu gosto de buscar o conhecimento para evoluir. Muito bem. Qual o seu maior sonho, Rafael? Olha, tenho o meu quadro dos meus sonhos, eu acho que está ali muito desenhado. Mas eu vou voltar de novo, acho que o centro, tá? Se eu colocar para você um quadro de 4 sonhos que eu ainda quero realizar, eu sempre falo o seguinte, que minha família vai estar no meio. Então eu tenho
tomar muito cuidado. Muitas pessoas acabam se perdendo aqui. Por causa de um sonho, perde família, desestrutura a família. Por causa, separa da família, perde o filho. Mas você tem que entender que o seu sonho, o meu caso, meu sonho, meu centro é minha família. Quero ter uma casa melhor para minha família? Sim. A qualquer custo? Não. Quero ter um carrão lindo e maravilhoso, potente? Quero. A qualquer custo? Não. Tem que ser um carro que leve a minha família. Não um carro que mostre o status do Rafael. Financeiramente, só isso. Eu quero que seja uma casa que caiba a minha família. Que a minha família esteja bem. Não uma casa que seja status para o vizinho ver. Então, isso eu prezo muito. Eu falo que eu cuido muito. Meu sonho é a minha família estar no meio do centro. Os outros são... Não falo sonho, porque eu acho assim... Desejos. Desejo ter um carro top. Desejo. Desejo ter uma casa top. Desejo. Mas esse desejo ele não pode ser maior que o meu sonho, que é a minha família. Maravilha. Perfeito. Rafael, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Podcast. Eu gostaria agora, finalmente, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre onde procurar você, tá? Se ela tem dúvidas ainda sobre o consórcio, como ela pode ter esse esclarecimento. E uma mensagem que você queira deixar do Rafael para nossos espectadores, e você pode falar diretamente para essa câmera. Eu acho que assim, primeiramente, falar sobre a questão do consórcio. Nós estamos localizados, a Demicon está localizada lá na Avenida Cuiabá, número 61. Bem no início da Cuiabá, na Avenida Cuiabá, esquina com aquela rua da pista de caminhada, tá? Bem lá no início. Eu sempre falo o seguinte, para as pessoas que querem realizar sonhos, querem buscar desejos, vai se planejar. Vai verificar o seu planejamento, como que ele está. Então, procurar a Demicon, você está procurando um parceiro, um terceiro, para te ajudar nesse projeto de sonho e de vida. Nós vamos dar uma consultoria para você ajudar você a realizar o seu sonho, tá? Então, você que quer comprar um consórcio, fale com a gente, com nossos especialistas. Nós temos um time lá preparado para falar sobre tudo, sobre investimento, aposentadoria imobiliária, como alavancar financeiramente, como fazer alavancagem de capital para a empresa, para pessoa física, quer realizar sonhos, tudo tem lá. Você também, que também quer trabalhar com consórcio, viu o quanto é bom, quanto você pode ajudar a realizar os sonhos das pessoas, vou te dar uma dica, viu? Estamos com vaga lá no meu time. Procuro mais profissionais aí na área de consultoria, de consórcio. Claro que a gente vai ensinar, vai treinar essa pessoa, mas estamos com vaga lá. Eu quero muito montar um time para Primavera do Leste. Igual eu falei para você, meu propósito é que as pessoas saibam realmente o que é o consórcio. Eu acho que da minha parte de oratória e treinamento, de vendas, eu estou à disposição da sociedade. Eu me entreguei isso como um propósito de vida também. Então, palestra, eu tenho uma palestra gratuita que eu posso levar isso para alguma escola, para uma faculdade, para uma empresa, dependendo como for a situação, a gente pode levar. Eu tenho a minha mentoria, o curso de oratória, que não é sempre por causa da minha agenda. Eu tento achei uma agenda aqui, eu posso nesse mês, eu abro, faço uma turma e a gente começa e finaliza essa turma, entrega certificado. Bacana. E eu acho que na minha parte particular, eu acho que eu falei aqui muito pessoal, cuide muito bem sobre essa questão da sua família. Ela tem que ser o centro das suas atenções. O resto tudo tem que ser consequência. Se a gente diz que a gente tem que amar o próximo, as pessoas mais próximas da gente precisam ser amadas, precisam ser cuidadas. Porque quando você aprende isso, você acaba realmente sabendo entregar o amor para outras pessoas. Muitas vezes eu fico triste com famílias desestruturadas. Mas por quê? Será que foi falta de comunicação? Foi uma comunicação agressiva, comunicação não assertiva. Então, o meu curso de oratória, ele ensina muito isso também. Que legal. Você se comunicar bem na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Quem quiser me encontrar na rede social, tem lá @Rafael Silva, o meu Rafael com PH, então é Rafael Silva, ou seu consultor Rafael Silva. Você consegue me achar no Instagram, lá no Facebook também, Rafael Silva. Você consegue me achar no Facebook também. Essas minhas redes sociais, meu contato WhatsApp, 6699283
8323. Se você quiser depois colocar aqui embaixo o meu WhatsApp, Sim, pode ficar à disposição aí para quem quiser falar comigo, pegar uma dica comigo. Estou à disposição. Obrigado pelo convite, joia, Márcia. eu que agradeço, Foi um prazer. Rafael. E precisar mais vezes que a gente vem aqui também, a gente Venha pode estar mais ajudando vezes, já ia estender o contribuir. convite, com certeza. Tá bom? Obrigado. Até mais.